ao Senhor e como temos louvado a Deus neste dia. E a Bíblia diz que é bom render graças ao Senhor. Glória a Deus. Se você puder cantar em casa, cante um hino. Aí se puder cantar 2, cante 2. Se puder cantar 10, cante 10. E se puder cantar 20, cante 20, porque é bom render graças ao Senhor. Glória a Deus. Às vezes a gente não canta em casa, vem para a igreja e canta bem muito, para a gente aprender a cantar em casa também. Às vezes a vida é tão cheia de coisas, né, irmãos, que a gente não consegue se desprender. Tantas distrações na vida da gente. Mas o Senhor nos leva para sempre estar com Ele. A leitura que foi feita nesta noite é uma leitura bastante conhecida dos amantes das Escrituras, e fala a história famosa de Abraão, quando Deus pede para ele oferecer como oferta queimada o seu filho, porque o holocausto era para matar e tocar fogo. Então Deus não está só dizendo assim, imole não, é para matar e tocar fogo. E, queridos irmãos, é uma história que fala, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar conosco mais uma vez nesta noite. Porque a Bíblia, ela sempre tem o endereço certo na mensagem que ela apresenta. No Antigo Testamento, essa história, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê é que essa história fala de Jesus. Todas as páginas do Antigo Testamento falam sobre Jesus. Você procure Jesus em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar Jesus em cada página. A Bíblia diz que acerca de Jesus, todos os profetas deram testemunho. E neste caso aqui não foi diferente. O próprio Jesus disse que Abraão viu o seu dia e exultou. Então Deus, irmãos, se revelou neste episódio a Abraão, dizendo que um dia ele ia se entregar ou entregar o seu próprio filho por amor à humanidade. E a Bíblia diz que Abraão entendeu isso e se alegrou em Deus. Mas além da história da salvação, que é contada aqui com detalhes, e que nós não vamos poder explorá-los devidamente, mas também, claro, é a história de um homem que é provado pela fé. Deus prova Abraão, e também tem uma história, uma mensagem, uma lição para nós. O Espírito Santo, que falou com Abraão, ele também quer falar conosco nesta noite. E é muito interessante, irmãos, porque tem horas que Deus tira tudo que dá sustentáculo para a gente. Tudo que é bom, tudo que a gente aprecia, Deus tira. Porque com Abraão foi assim, no capítulo 21, Deus tira de Abraão um filho. E uma coisa é você despedir um filho, você tem um filho, diz, vai, sai de casa. Mas olha, eu deixei uma poupança para você, tem uma poupança de 50 mil reais, você vai num carro aí, já está todas as prestações pagas, o aluguel lá da casa está tudo pronto. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Abraão despedir Ismael com uma garrafa PET cheia de água e um negocinho para caminhar um pouquinho. Com pouco tempo a água acabou e o menino foi morrer. E Abraão deixou esse menino desse jeito, solto no mundo, num deserto. Deus tirou Ismael de Abraão, mas faltava tirar mais. E aí, quando Ismael foi embora, parte do coração de Abraão foi embora também, porque era um filho. E aí, depois Deus vai e pede o outro filho. É porque tem horas que é isso mesmo, é para a gente ficar só a gente e Jesus mesmo. Não estranhe provação. E aí, irmãos, é que Deus é maravilhoso. No versículo 1, a gente vê Deus falando com Abraão ao longo de todo o livro de Gênesis,
E toda hora é um jeito diferente que Deus fala. E agora, como é que, se você pegar Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 18, Deus está falando com Abraão, e quando ele chega para falar com Abraão, é diferente. Agora, Deus diz assim: Abraão, pronto. Mas aquilo, o nome de Abraão era uma coisa muito importante para Abraão, porque quando ele nasceu, o pai de Abraão botou o nome dele de Abrão, que era um pai honrado, um pai exaltado. Parabéns para você, você é um homem honrado, parabéns. Aí Deus disse: você não vai mais se chamar Abrão, mas você vai se chamar Abraão, que quer dizer o pai de uma grande multidão. E aí quando Deus chega para ele, isso era o sonho de Abraão, era um dos grandes sonhos de Abraão, era ter filhos e mais filhos. E esse é o sonho de Abraão, ele se concretiza no nome dele. E aí quando Deus chega para tirar o sonho dele, ele disse: Abraão, sabe o seu sonho? Ele está de pé. Independentemente do que Deus peça, ainda que pareça que tudo esteja perdido, o seu sonho permanece de pé. Deus chama Abraão pelo nome: Abraão, se lembre a promessa que eu lhe fiz. Era como se Deus estivesse dizendo: está lembrado porque é que eu mudei o seu nome? E Abraão diz: eis-me aqui. Glória a Deus. E aí Deus diz assim: toma teu filho, o teu único, Isaque, a quem tu amas. Não tinha dúvida, irmão. Não dava para tergiversar. Era ele mesmo. E vai-te à terra de Moriá. Moriá significa escolhido por Deus. E ali você vai oferecê-lo em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Irmãos, Deus, sempre que pede alguma coisa para a gente, é porque Ele mesmo já nos deu isso antes. Na presciência de Deus, Jesus já tinha sido oferecido lá no Calvário. E quando Deus disse a Abraão: entregue-me o seu filho, é porque o próprio Deus, na sua presciência, já tinha entregado a Jesus por nós. Tudo o que Jesus pedir para você fazer, pode fazer, porque Ele já fez por você, nos seus olhos. Ainda que não tenha acontecido, Ele vai fazer por você. Eu me lembro do que Jesus disse, orando lá em João capítulo 17, Ele disse: Pai, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Você entregue tudo ao Senhor, porque vem a recompensa, vem tudo que é de Deus para a sua vida. Deus estava dizendo assim: me entregue Isaque, que o seu nome é Abraão. Você não vai deixar de ser um pai de uma grande multidão, não, mas me entregue o que eu estou lhe pedindo. O seu sonho está de pé, a minha promessa está de pé. Agora tem um negócio, Abraão, com você. O que foi, Senhor? É que você esqueceu de construir altar. Por onde Abraão passava, irmãos, ele construiu um altar. Aí chegou o dia da promessa se cumprir, o homem esqueceu de construir altar. Mas a gente tem que continuar construindo altares. Deus pediu a Isaque, mas o que ele queria mesmo era Abraão. Deus queria chamar a atenção de Abraão e dizer: Abraão, eu quero você mais perto de mim, mais confiante em mim. E aí, Abraão entende tudo isso, irmãos, que Abraão era amigo de Deus. E quando a gente é amigo de Deus, a gente entende o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. Alguém diz assim: mas coitado, não tenha pena não, porque Deus está tratando. Me dê o seu filho. Alguém pode dizer: que palavra dura.
mas era isso mesmo. Então se levanta Abraão, pela manhã, prepara tudo aquilo que era necessário para oferecer o holocausto, e ele se levanta e vai para o lugar onde Deus determinara. Passados 3 dias, Abraão levanta os olhos e vê de longe o lugar. E disse Abraão aos seus moços: fiquem aqui, e eu vou com o moço ali, e nós vamos adorar, e depois a gente vai voltar. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou nas costas de Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo, e foram eles juntos. Glória a Deus. Você está na prova? Mas o Senhor está junto. Glória a Deus, Ele caminha junto. Aleluia. Ele lhe prova, mas Ele não lhe deixa. Ele continua junto. Eu imagino, irmãos, ele estava subindo uma montanha. Subiu uma montanha com um monte de lenha nas costas. Não tenha dúvida que Abraão muitas vezes: meu filho, peraí, deixa eu lhe dar uma ajuda aqui. Estava subindo uma montanha, não tinha estrada pavimentada não, nem corrimão para pegar. Era muito peso nas costas de um rapaz de 17 anos. E o pai estava ali para ajudar. E sabe, irmãos, quando nós vamos fazer as nossas entregas, Deus está conosco para nos ajudar. E aí, tem aquela pergunta tão dura. O filho olha para o pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eu tenho aqui, eu estou vendo, meu pai, o fogo que o senhor está levando aí, estou vendo a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Eles estavam juntos, eles caminhavam juntos. Se você está se sentindo só, você está se sentindo só porque você quer se sentir só, mas Deus está com você. Deus está caminhando com você. Às vezes você pode até pensar que ninguém está lhe vendo, mas Deus está do seu lado. Ele olha para você e Ele lhe ajuda a subir a montanha. Estava subindo a montanha. Você vai continuar subindo a montanha. Subir a montanha é difícil. Ainda mais com a lenha no espinhaço, é mais difícil ainda. Mas com Jesus você sobe montanha, você desce montanha, você vai com lenha nas costas e você faz aquilo que está no coração de Deus. Deus vai prover, meu filho, um cordeiro. Irmãos, nesse texto, Deus, o escritor, expressa 2 formas sobre Deus proverá. Quando, aqui no versículo 7, que Abraão diz: Deus proverá o cordeiro, é assim, no hebraico é assim: Jeová Roi, ou chamam Jeová Ra. Sabe o que é isso? É o que está escrito no Salmo 23:1. É a mesma expressão do Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, é Jeová Roi. E quando ele diz aqui, o Senhor proverá, ele está dizendo Jeová Roi. Não tem, mas Ele é o meu pastor, Ele é o meu provedor. Quando, mais adiante, a gente vai ver, Abraão diz que chamou aquele lugar, o Senhor proverá, aí é Jeová Jiré, é outra expressão. Mas aqui, quando ele diz o Senhor vai prover, ele não sabia como era, ele só sabia assim: Ele é meu pastor.
Ele é meu pastor, Ele cuida de mim, Isaac, Ele cuida de você também. Não se preocupe, porque vai dar certo no fim, porque Ele me chamou de Abraão, e a minha promessa passa por você. E a Bíblia diz que ele foi e sacrificou Isaac pela fé, porque sabia que das cinzas poderia Deus ressuscitar o primogênito. Deus é o Deus do quarto dia. Das cinzas Ele pode fazer ressuscitar os seus sonhos. Das cinzas. Ele é o pastor que cuida. Por isso Abraão disse: não tenha medo não, Jeová Roi. Ele é pastor, Ele cuida. Aleluia. E disse Abraão: o Senhor proverá para si um cordeiro. E continuaram caminhando juntos. E vieram ao lugar em que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. Era isso aí que Deus estava querendo. Aleluia. Deus estava querendo o altar. Cantar no coral é uma beleza, beleza, mas altar é muito melhor. Estar aqui sentado no púlpito de paletó e gravata, posando de pãozinho é ótimo, mas altar, enquanto não tiver altar, Deus precisa que nós construamos altares para Ele. E o altar, irmãos, era infelizmente Isaac. O altar que Abraão tinha conduzido nos últimos tempos era Isaac. Mas agora Deus diz: olha, eu quero um altar e Isaac sobre o altar. Glória a Deus. E vieram ao lugar que Deus dissera. E edificou ali Abraão um altar. E pôs em ordem a lenha. Glória a Deus, ele pôs em ordem. Foi assim bagunçado? Não. Tem que colocar em ordem. Glória a Deus. Como é que Deus quer? Não é assim como a gente quer. É como Deus quer. Vamos arrumar o altar aqui como Deus quer. Para a gente oferecer o que não é da gente, para entregar o que não é nosso. E ele arruma o altar, põe em ordem a lenha, amarra Isaac. Flávio José, irmãos, ele conta no livro História dos Hebreus, ele conta esse momento. Flávio José era um historiador judeu do século I. E ele tem História dos Hebreus, é um livro excelente, quem quiser depois adquirir. E ele conta o diálogo que teve, a tradição, pela tradição rabínica, o diálogo que teve ali entre Abraão e Isaac. Porque Abraão era um homem de 100 e tantos anos. E Isaac era um rapaz com menos de 20, irmão. Era só ele dar um cangapé ali em Abraão, que Abraão caia no chão e ele, olha, saia correndo. Mas Flávio José relata isso, que a entrega de Isaac foi uma entrega voluntária. E que Isaac olha para Abraão e diz: sim, meu pai, eu me entrego. E Isaac junta as mãos, pode me amarrar aqui. Ele se entrega voluntariamente. Vocês se lembram que Jesus disse, que eu mencionei aqui? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão entendeu naquele momento o que iria acontecer na cruz do Calvário. E aí, deita o seu filho sobre o altar, em cima da lenha. Eu queria ter uma faca aqui na mão, mas não precisa não. Aqui a minha faca. E ele pega o cutelo. Vocês já perceberam que Jesus só faz os negócios na última hora? Era tão bom que Jesus fizesse assim antes da última hora, não era? Assim,
faltando 10 minutos ele chegasse e resolvesse o problema. Ele só faz na última hora. Não adianta, Senhor, dá para apressar um pouquinho. Não. É na última hora, porque antes do cutelo, Deus podia ter dito, não, Abraão, deixa isso para lá. Mas ele pega o cutelo, faz de conta que aqui é uma faca bem amolada. E ele levanta o cutelo, o filho dele está deitado aqui. Abraão estava olhando para os olhos, para o rosto de Isaque, seu filho amado. O filho pelo qual ele orou a vida inteira, o sonho que ele acalentou, ainda quando ele estava lá em Ur dos Caldeus. E Deus tinha dito a ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o sonho estava ali, e Deus disse, imole esse sonho no meu altar. E ele levanta o cutelo, e ele olha para os olhos de Isaque e diz, vai ser agora. E quando ele vai imolar o filho, aleluia, glória a Deus. Aí Deus diz assim, Abraão, aleluia. Sabe aquele sonho? Abraão, é 2 vezes, não é mais só uma não. Deus está dizendo assim, eu estou confirmando mais uma vez as minhas promessas na tua vida, porque você não me negou o seu filho, o seu único. E aí é interessante, irmãos, porque lá no início, quando Deus falou com Abraão, ele disse assim, a Isaque teu filho, a quem amas. Mas agora Deus disse assim, a Isaque o teu filho, o teu único. Não disse mais a quem amas. O Senhor diz, agora eu sei. Quando você entrega Isaque no altar, Abraão, aí você está pronto para a promessa se cumprir na sua vida. Porque os sonhos que eu te dei, as visões que eu te dei, elas vão se cumprir. Mas você não vai viver apegado a isso, porque a maior porção na tua vida sou eu. Você está mostrando que essas coisas não vão lhe prender, que o relacionamento comigo é mais importante do que tudo. Agora eu sei, agora, Abraão, as bênçãos estão derramadas sobre a tua vida. E sabe o que, irmãos? Aqui hoje, nesta noite, esta igreja está cheia de descendentes de Abraão. Deus disse, depois aqui, os irmãos podem ler quando chegarem em casa, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação. Porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te multiplicarei e grandissimamente, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Estrelas dos céus, fala de filhos espirituais. Grãos de areia que estão na praia do mar, fala dos filhos da linhagem natural. Carl Sagan, que foi um astrônomo que viveu no século XX, ele uma vez disse que existem tantas estrelas do céu como todos os grãos de areia que estão na praia do mar. Porque no tempo de Abraão, que estuda as estrelas, como é o nome? Astrologia, não é astronomia não, naquele tempo era astrologia mesmo. Mas eles contavam as estrelas, e pela contagem dos astrólogos, que a astronomia só surgiu depois, existiam no universo 3.060 estrelas, era o que podia ser contado a olho nu.
Mas Deus já disse: a tua descendência vai ser grande, 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 como as estrelas que estão no céu. Num tempo em que não se sabia que hoje, que são centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia tem um monte de estrelas. Não são centenas de bilhões de estrelas, não. São centenas de bilhões de galáxias. Para você atravessar o universo de fora a fora, você tem que ir viajando na velocidade da luz, passar 96 bilhões de anos-luz. Você viajando a 300 mil quilômetros por segundo, em 94 bilhões de anos-luz, você consegue atravessar o universo de fora a fora. Isso se o universo não tivesse expandido um pouco mais. Porque se se expandir um pouquinho mais, você vai ter que passar mais alguns bilhões de anos. Só que você viajando a 300 mil quilômetros por segundo, você vai desintegrar antes do primeiro segundo acontecer. Pois o Deus que criou e botou essas estrelas nessa amplidão todinha, Deus comparou a bênção de Abraão à bênção do número dessas estrelas. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a gente é maior do que a gente imagina. Deus sempre pensa mais acerca de nós do que nós mesmos. A forma de medir de Deus é diferente. Ele sempre acrescenta. Ele sempre coloca além. Ele sempre faz com que a medida seja recalcada, sacudida, transbordante. Quem já encheu o saco de farinha sabe como é. Os irmãos que já encheram o saco de farinha aqui, sabe como é, né? Vai botando o saco, aí faz assim, aí bota o saco, faz assim, aí bate, aí bota assim, aí encarca para dar mais farinha, e quando termina ainda bota assim um pouquinho assim, para derramar. É a medida de Deus para a vida de vocês. É a medida para aquele que coloca o seu Isaque no altar. Porquanto fizeste esta ação, eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Porquanto fizeste esta ação, Deus nos chama aqui para que nós possamos colocar aquilo que de mais precioso nós temos e nós entendemos no altar do Senhor. Colocar diante do Senhor aquilo que mais nos apega, aquilo que mais nos prende, aquilo que mais nos cativa. Deus espera Ele ter o primeiro lugar sempre na nossa vida. A nossa vaidade não pode ter o primeiro lugar. Os nossos sonhos não podem ter o primeiro lugar. A nossa família não pode ter o primeiro lugar. Cargos e posições não podem ter o primeiro lugar. Deus coloca em lugar de destaque as pessoas que se dedicam o coração integralmente a servir. Aí Ele coloca em lugar de destaque quando as pessoas colocam o Isaque sobre o altar. Aí Ele coloca em lugar de destaque. Ele leva você a lugar de destaque. Até Abraão fazer aquela ação, estava a coisa ainda um pouco ronceira. Mas quando Abraão disse: Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego tudo, eu entrego sem reservas. É só o Senhor. Aí os projetos de Deus na vida de Abraão, irmãos, estavam liberados para acontecerem em profusão. Acontecerem em profusão. Aleluia, prosperidade, bênção. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Jeová Jiré, do monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor, no monte do Senhor, Jeová Roi. No monte do Senhor, o Senhor é nosso pastor. Aquele lugar se chama Jeová Jiré, Deus proverá. E no monte, aí criou-se um ditado: no monte do Senhor, o Senhor cuida. No monte do Senhor, o Senhor é o meu pastor. No centro da vontade de Deus vai acontecer. No centro da vontade de Deus vai dar certo. No centro da vontade de Deus, os sonhos vão acontecer. Os sonhos vão ser preservados. Os sonhos vão ser confirmados. Os sonhos vão ter razão para existir, porque ali a presença de Deus estará ungindo aqueles sonhos. Glória ao nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos irmãos.
não pense que tudo se foi. No capítulo 21, Abraão perde um filho. No capítulo 22, perde outro. Mas Deus estava prometendo muito mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está disposto a colocar no altar tudo que você tem? Quando nós colocarmos tudo no altar,